Rapaz, Senhor, meu irmão. Aqui em Belém do Pará, dia 2 de novembro de 2022, Belém do Pará, cemitério do Tapanã. Iremos anunciar o Evangelho nesse lugar. E você irá nos acompanhar nesse dia. Todo ano anunciamos o Evangelho nesse lugar. Hoje foi um ano difícil para nós se aproximarmos mais, porque devido à imundícia que está nesse cemitério, que o prefeito deste ano é o mais relaxado que tem. Mas encontramos aqui um espaço em frente do abrigo venezuelanos, aonde foi cedido aqui por enquanto para a gente anunciarmos o Evangelho. Tem muita gente doente aí, e aqui tem muita gente morta espirituais, adorando seus mortos. Então você, estamos aqui para anunciar essa palavra, que Deus venha falar mais forte no coração de cada um nesta manhã. Pregador de rua de Belém do Pará, irmão Cosme, irmão Reinaldo. Deus falará com essa nação, essa geração. Estamos sujeitos a mandar isso aí a gente daqui a pouco. Pode ir para andar, porque isso aqui é da prefeitura também. E os guardas municipais poderão nos tirar daqui. Cá que é um lugar restrito. Nós estamos na beira da pista. Só que a direção daqui permitiu que nós ficássemos aqui. E sempre nós pregamos ali dentro. Deus, Ele está falando no nosso coração. Não. E ainda no inferno pode lançar. Procure enquanto é tempo aceitar a paz. Se morrer perdido não terá jamais oportunidade para se salvar. Estamos aqui em Belém do Pará, 2 de novembro de 2022, cemitério do Tapanã. Hoje ficamos aqui nesse local, que devido ao relaxamento do prefeito, não teve uma limpeza total como todo mundo. E não encontramos espaço, mas está muito grande nesse cemitério. Está cheio. Chegamos um pouco tarde, assim mesmo poderia ter mais espaço para nós. Enquanto isso, o Cosme está espalhando folheto. A mãe Dilsa doou para nós folheto da idolatria. Ou vem reagindo já, não gostando. Vamos já pregar a palavra de Deus nesse lugar. Como eu disse, estamos em frente ao abrigo de venezuelano aqui em Belém do Pará. É muito venezuelano aí dentro. Tem muitos doentes, o rapaz falou ele agora aí. Ele não queria deixar a gente ficar aqui. Aí descemos um pouquinho. Saímos daqui de cima para cá, para a beira da pista. Só quem repara isso aí é o guarda municipal. Não tem nenhum aí dentro, tem um vigilante. Deixaram a gente ficar aqui. Nós estamos sujeitos, como eu avisei. No começo estava abaixo o áudio. Agora aumentei para os irmãos ficarem sabendo. Não se espante se forem tirar nós daqui. Mas a palavra será pregoada e não sairemos assim não. Arredaremos para outro lugar mais próximo. Daremos um jeito. Deus é conosco. E vamos pregar a palavra de Deus. Um homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. A multidão o levará
até o cemitério. Mas de lá pra frente o caso é bem mais sério, não terá ninguém para o acompanhar. Sabia que depois da morte segue seu juízo, não se preparou quando era preciso adorar a Deus e abster-se do mal. Agora não adianta prece nem Ave Maria, irá guardá-lo do último dia, da condenação, do juízo final. O que adianta a riqueza e a muita fama, se aos olhos de Deus está jogado na lama, espiritualmente não enxerga luz? O que adianta a alta posição do homem, se o pecado dia a dia o consome, fazendo ficar distante de Jesus? De que adianta ter tudo que o mundo oferece, se tudo aqui mesmo um dia perece, e ainda no inferno pode lançar? Procure, enquanto é tempo, aceitar a paz. Se morrer perdido, não terá jamais oportunidade para se salvar. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai antes que se decida aceitá-lo e sempre o obedecer. A Bíblia afirma que há dois caminhos eternos, um leva ao céu, outro ao inferno, onde o bicho nunca vai morrer. Será que depois de ouvir esse novo recado, continuarás na vida de pecado? A salvação não vai te interessar. Desculpe-me, não tenho nada com o teu bem, estou cumprindo ordens, esse é o meu dever, a pura verdade a todos falar. Desculpe-me, não tenho nada com o teu viver, estou cumprindo ordens, esse é o meu dever, a pura verdade a todos falar. Cumprimentamos a todos como no dia, esta quarta-feira, aqui em Belém do Pará, dia 2 de novembro de 2022. Aí estamos aqui para anunciar a palavra de Deus a vós, aqueles que temem verdadeiramente a Deus, que creem em Deus. Estamos aqui em frente ao abrigo da prefeitura, nossos irmãos Vinícius Fernandes. Aqueles que estiverem doentes, que o Senhor venha curar nesta manhã, que o Senhor venha levantar deste leito de eternidade, que Deus venha guardar essas pessoas. Todos nós somos uma alma no corpo, não somos um corpo numa alma, jamais. Neste momento estamos no nosso canal Pregador de Rua, Belém do Pará. Você pode nos acompanhar pelo YouTube agora. Há mais de 11 anos, andando de bicicleta, anunciando este evangelho, sem interesse financeiro. Não se dirija a nós para dar sequer um centavo, porque nosso intuito é pregar só o evangelho, falar somente de Jesus, jamais falar de nós, falar somente do Senhor, o verdadeiro Deus, que tem olhado para cada um, e cada um que tem sofrido, padecido, pessoas que estão oprimidas, pessoas que estão desesperadas. O nosso Deus é o único Deus, que diante dele não se esconde nada. O nosso Senhor, que está verdadeiramente contemplando as tuas emoções, o teu coração e a tua alma nesta manhã. O nosso Deus é o único Salvador de alma. Verdadeiramente,
você fique sabendo que Ele é o único que sabe o que você passa. Se você verdadeiramente teme a Deus e crê em Deus verdadeiramente, nesta manhã saberá que a tua alma precisa se arrepender do que você está fazendo através deste corpo, aonde o verdadeiro evangelho genuíno, raiz, é aquele que obedece o que está escrito em capítulo 16, versículo 15 de Marcos. Uma ordem, não foi pedido. Jesus nunca pediu, façam para mim, por favor. Jesus nunca pediu, dá para você fazer isso e aquilo, como muitos pais fazem com seus filhos. Papai e mamãe têm que mandar em filho, e o dever do filho é obedecer. Assim somos nós diante de Deus. E a igreja verdadeira para estar na esquina, para estar nas entradas e saídas das cidades, nas feiras, nos valados, nos becos, anunciando que Jesus vem e virá e voltará. Este a verdadeira palavra de salvação e arrependimento. Anunciar a este povo que a vossa alma corre perigo de perder a salvação. Porque com este fôlego de vida que somente Deus concede ao humano, ao ser humano, somente com este fôlego de vida, o homem poderia abrir a boca e confessar Jesus como seu Salvador. Capítulo 10, verso 9 de Romanos. Ali diz que se confessares com a tua boca que Jesus é o teu Senhor e que Deus o ressuscitou, serás salvo. E aquele que crê em Jesus será salvo. Aquele que renunciar a tudo, deixar suas práticas pecaminosas, abomináveis, diante de Deus, e confessá-lo como seu Salvador, será salvo. Então preste atenção. Eu quero deixar uma mensagem nesta manhã, que está escrito no capítulo 9, verso 20 de Apocalipse. Eu peço a Deus que você venha compreender o que esse Senhor, o verdadeiro Deus, quer falar conosco. O pregador não tem dever de convencer ninguém, porque a Bíblia diz, no capítulo 16 de João, versículo 8, que quem convence o pecador dos seus pecados é o Espírito Santo. O pregador só tem que ter respaldo. O pregador só tem que ser envolvido pelo Espírito Santo para anunciar o Evangelho. Ide, pregai o Evangelho. Como eu disse, é uma ordem. Mas como muitos não obedecem, estão indo ganhar dinheiro através do Evangelho. Ide, pregai o Evangelho. E cadê a igreja para pregar para este povo que está descendo a sepultura fria, como brevemente eu e você? Mas fique sabendo que a sepultura fria engolirá o nosso corpo, mas o espírito volta para Deus. Mas a alma que precisa ser salva, é ela que vai prestar conta com Deus do que você fez através deste corpo, que era para ser o capítulo 6, versículo 8 em diante de 1 Coríntios, que era para ser o teu corpo, templo do Espírito Santo. E desde a hora que você não dá crédito a esta mensagem, é porque você não é de Deus. Capítulo 8, 47 de João. Se vós fosse de Deus, daria ouvido a minha palavra, disse Jesus. Mas como vós não são de Deus, para aqueles que não aceitam a palavra de Deus, a Bíblia diz que no capítulo 8 de João 44, vós sois filhos do diabo. Então quero deixar bem claro que estamos aqui revestidos pelo Espírito Santo de Deus para te dizer somente uma coisa, somente a verdade, nada mais do que a verdade. Que Jesus disse à igreja de Laodiceia, no capítulo 3, versículo 22 de Apocalipse: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O problema é que quando as pessoas rejeitam o Espírito Santo que diz à igreja,
Eles aceitam que os demônios falam para contestar esta verdade, porque vão aceitar o que o padre fala, o que o homem fala, mas não que estão rejeitando o que a Bíblia está escrita. Jesus disse aos fariseus, aos hipócritas da época, aos religiosos, como estão muitos aqui me ouvindo, Jesus disse no capítulo 22 de Mateus, versículo 29, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. O povo erra porque não conhece as Escrituras. Então, se não conhece a Escritura, a Bíblia, a palavra de Deus, não conhece o poder desse Deus. Se você conhece a Escritura, você é revestido do poder de Deus. E este povo erra. É por isso que se levantam. São verdadeiramente o que está escrito no capítulo 20, capítulo 9 e capítulo 20, 22 e versículo 11 de Apocalipse. Deus diz que aos cães não entrarão no reino de Deus. São aqueles que blasfemam e contestam as coisas que vêm de Deus. Então, com esta saudação, eu vou ler o versículo, capítulo 9, versículo 20 de Apocalipse, aonde o próprio Jesus relatou a último apóstolo chamado João. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassinos, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Que palavra! Só na leitura já pesa. Imagina na explanação. Só no texto já pesa. Peso que vem da palavra de Deus, que próprio Jesus mandou escrever. Viemos de uma grande, e ainda estamos, segundo os estudos dos homens, na pandemia, mas tivemos passando por onde os flagelos na terra. Pense bem que este não será o último. Flagelos quer dizer todos, grito de dor, desespero, pessoas gritando pelo fôlego para tentar resistir à morte. Flagelos, aonde vieram os flagelos, dando oportunidade aos que sobreviveram ao arrependimento. Terror ocorreu na face da terra. Através da pandemia, Covid-19, porque teve a 18. E não vai parar por aí. Está escrito no capítulo 28, verso 1 e verso 2, 61 e 62 de Deuteronômio. Capítulo 28, versículo 61 e 62 de Deuteronômio. Diz assim, que o próprio Deus iria diminuir os homens da terra. E toda a praga que passou pelo Egito iriam voltar. Até aquelas pragas que não foram escritas neste livro, que irão botar em espanto até os cientistas. Inventarão nomes, inventarão vacinas, maneira de dizer que estão protegendo o povo, mas eles mesmos matarão o ser humano. Se está escrito, se cumpre. Surgirão tantas coisas na face desta terra. Mas sabe que ser humano fala? Se morrer, eu vou para melhor. Sem Jesus, tu não vai para melhor.
Todos nós morreremos, sim, morreremos. Mas como foi dito, nós somos uma alma num corpo. Não somos um corpo, uma alma. E deixando bem claro a você que Jesus é o único salvador de almas. Quantas se perdem por rejeitar a palavra de Deus? Quantas se perdem? Deus dando oportunidade devido à grande mortandade que teve passado pela terra. E o povo ainda não quer se arrepender. O povo acha. O inimigo cauteriza a mente para que você venha achar culpa em Deus e não assumir a culpa que o verdadeiro Senhor dos senhores, Jesus, está dizendo para você que não adianta ladainha, missa de sétimo dia, nada pode salvar. Só Jesus é que salva. O problema é que as pessoas querem falar de Jesus da boca para fora, mas não querem confessar seus pecados a Jesus. Querem confessar diante de pastores, diante de homens, de padres, que não pode perdoar pecado. É só Jesus que pode perdoar pecado. Assim podemos ver que este povo se dobra às suas idolatrias, invocando os demônios, invocando tudo aquilo, mas não se rende diante de Deus. O ser humano maltratando em um dia desse pessoas, invocando seus mortos. Sabe por que o povo não entende? Porque não lê a Escritura. Não estão lendo, não estão querendo saber da verdade. E continuam invocando os demônios, achando que estão falando por seu ente querido. Meu irmão, esta palavra é forte, é dura, mas a verdade está escrito. E o povo perece, se destrói por não conhecer essas escrituras. Porque é a alma que precisa ser salva, não o corpo. O corpo vai descer a sepultura fria. Brevemente todos nós prestaremos conta, você prestará conta do que está fazendo. E não terá desculpa, porque um dia você vai prestar conta. Felizmente vemos uma quantidade de um povo que se diz povo de Deus, cometendo as mesmas práticas. Povo que o inimigo ainda martiriza. Povo que o inimigo ainda faz a pessoa sofrer. Não consegue aceitar. Você sabia que Deus é que manda na vida e na morte? E você sabia que as pessoas morrem antes do tempo por não obedecer? Capítulo 4, verso 10 de Provérbios. Filho meu, se ouvir as minhas palavras e obedeceres, prolongarei os anos da tua vida. O problema é que o povo não quer obedecer, não quer dar ouvido e morre prematuramente. Na sua desobediência, nas suas iniquidades, nas suas podridões. Esse é o dia. Esse que poderia ser considerado o dia dos mortos vivos. Que quantos estão me ouvindo aqui, mas estão mortos espirituais. Começam a resmungar. Começam a questionar. Porque o teu pastor, o teu padre não fala essa verdade. Não fala o que está escrito.
Tem olhado para essa geração que tem escapado, que ele tem guardado ainda, dando oportunidade a se arrepender, mas voltam para essas idolatrias. Como o homem de Deus aqui já espalhou os folhetos da idolatria. Talvez muitos já embolaram, jogaram fora e pisaram, não gostaram, porque são filhos do diabo. A verdade está escrita. Aqueles que não recebem a minha palavra não são de Deus, disse Jesus, 8,47 de João. Estamos somente aqui obedecendo uma coisa: e pregar o evangelho para a criatura. Quantas criaturas? O único que foi criado pelas mãos de Deus foi Adão. Nós nascemos do relacionamento de homem com mulher. Mas todo aquele que não confessou Jesus ainda como Filho de Deus, a Bíblia diz em João capítulo 1, verso 12, e certamente todos aqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor são chamados Filho de Deus, mas aqueles que não fizeram isso são chamados criatura. E eu estou aqui pregando para você, criatura: te arrepende para te tornar filho de Deus. Deixe as vossas idolatrias. Não vim aqui para passar a mão na tua cabeça e dizer: aguenta mais um pouquinho. Só vim te dizer: te arrepende e te converte. Ah, mas tem um crente aqui chorando também, em cima da sepultura. Isso não é crente. Porque quem invoca os mortos, a Bíblia diz 9:20, estão invocando os demônios, porque quem já morreu não volta mais. Cada um sofrerá aquilo que plantou. O ser humano diz uma coisa: que Deus eu tenha. Vai ter com quem? Com aquele que não quis nada com Deus? Que Deus eu tenha com quem? Com quem? Que aquele que rejeitou Jesus? Que Deus eu tenha com quem? Daqueles que não querem saber de Jesus, não querem confessar Jesus. Jesus só vai ter com aqueles verdadeiramente chamar filho, entra no meu reino, daqueles que confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador. As pessoas estão mal acostumadas, porque querem viver enganadas, mentira. Ai de você se não se arrepender com a tua boca, confessar Jesus como teu Senhor e Salvador da tua alma. Que as pessoas querem ser salvas, se preocupam mais com a fisionomia, mas a alma está já praticamente condenada. Incrível que tem muitos se diz servos de Deus, falsos, e compartilham com o erro. Não tem coragem de abrir a boca e falar a verdade, porque tem medo da morte. O próprio Deus está contemplando vós, como foi dito em João, Apocalipse 9:20. Você se acha que você escapou da pandemia e não vai morrer tão cedo? Quem é você e eu que sabe o dia de amanhã e o dia logo após que vem? Ninguém sabe de nada. O próprio Senhor está dizendo em Apocalipse 9:20: os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, é você que está me ouvindo. Não se arrependeram das obras das suas mãos.
continuam nas suas idolatrias. Talvez esteja falando com pessoas que teve uma hora que confiou mais na máscara, como muitos falsos cristãos, e deixaram de confiar no verdadeiro Deus. Mas você está aí. O problema é que você não consegue e não quer aceitar essa verdade e não quer se arrepender dos seus pecados, rapaz. Não adianta. Após a morte segue-se o juízo. Plantou mal, vai colher. Não quer dizer que é porque eu sou bonzinho. Pratico boas obras e não quero saber de Jesus. Não quer dizer que isso garante a salvação. Quem garante a salvação é o arrependimento a Jesus e renunciar a tudo que não presta para obedecê-lo. É triste quando vê um crente entrando num lugar desse e ir a chorar. Tu precisa ser liberto, rapaz. Se arrepende de tua adoração aos mortos, porque vocês estão invocando os demônios. Invoca os demônios. Ninguém pode voltar mais. Após a morte segue-se o juízo. Não pense que vemos aqui fazer o que certos falsos mestres fazem. Empurrar envelopinho para ti para pegar teu dinheirinho, não. Nem fazer campainha, nem fazer corredor de sal para pegar o teu dinheiro e pregar o que tu quer ouvir. Porque o capítulo 30, verso 10 de Isaías diz: eles são falsos profetas que pregam palavras aprazíveis para agradar o povo e tem medo de pregar a verdade, falando para este povo se arrepender enquanto é tempo, porque depois que morre, cada um vai prestar do que você fez na face desta terra. Eu não posso obrigar você. Mas se você estiver rejeitando o Espírito Santo que está aí no teu encontro, como eu disse no começo, estão ao vivo por todo o Brasil. Como eu disse no começo, o pregador prega o que está na palavra. Mas 16:8 de João fala: quem convence é o Espírito Santo. Quando você resmunga rangemente, é porque você rejeita que o Espírito Santo quer até você. Capítulo 7 de Atos, versículo 54. E Estevão, no capítulo 57, 53, disse: vós sois homicidas, assassinos, mataram o justo Jesus. É esta geração que continua aí. Fazem os seus ídolos, adorando e chorando diante de imagens, mas não querem crer no verdadeiro Senhor, que é Espírito e verdade. Como eu disse, já estão 11 anos anunciando esse evangelho. Não por intuito financeiro. E esta manhã está aqui um homem que nunca se dobrou a esse sistema. Porque a Bíblia diz no capítulo 10 de Mateus, versículo 28: não tem mais o que mata o corpo, mas antes temeis o que aquele que pode lançar no inferno e tirar a alma. Quem é esse? Foi Nazaré, teu Benedito? O fulano que tu invocou nesta manhã? Não! É Jesus, é o único que pode salvar. Mas o povo está temendo tudo. Confia nas suas armas, confia nas suas máscarazinhas, no seu gelzinho, mas deixaram de confiar a Deus. A Bíblia diz que o socorro do crente vem do alto. Para esses cristãos que escandalizaram o nome de Jesus.
invocando o nome, gritando o nome de homens, de políticos que eram para a presidência, se corromperam, largaram de buscar, porque a Bíblia diz: buscai o socorro que vem do alto, vem do trono de Deus. Deixaram de invocar a Deus e adoraram homens e cometeram o mesmo pecado que você está cometendo. Se arrepende, rapaz. Vossos pastores, ministros da mentira, não gritaram o nome de Deus, escandalizaram o Evangelho, mas até aqui homens destinados, levantados por Deus, sujeitos a ser queimado vivo, levar tiro na cara para pregar esta verdade, sem tostão do teu dinheiro, mas do meu suor, porque a Bíblia diz que temos que trabalhar para sustentar nossa família. Enquanto esse esforço mercenário de engano, e você está aí vivendo a mentira, e eu venho nesta manhã falar para você: deixa dessa prática mesmo. Porque também enterrei aí pessoas da minha família, mas ninguém foi sem saber que Jesus salva. Se não quiseram, o problema não foi deles, não foi meu. Porque Ezequiel 3, verso 7 em diante, 17 também: se pregarem por justo que se desviou dos seus caminhos, se eu te mandar avisar, e ele morrer no pecado e tu não avisares, requererei de ti duramente assim de querer. Mas se tu avisares e ele morrer nos seus pecados, nos seus deleites, nas suas orgias, nas suas iniquidades, nas suas imundícias, mas tu avisou, se tu não avisou, rapaz, já era. Não adianta tu nem pregar. Por isso que eu estou aqui pregando para você. Se teu pastorzinho, teu padrezinho não fala nada, está aqui um homem que quebrava templos e batia em crente. E hoje Deus faz isso: andar por aí pregando, mas não se dirija para dar sequer um centavo para nós. Que aqueles que pregam por dinheiro são falsos profetas, são mercenários. Muitos estão aí na rua em adultério, fornicação. Você é uma alma num corpo como eu. Não somos um corpo numa alma. O problema é que as pessoas se preocupam mais com a aparência, mas a alma está longe de Deus. Moradores deste bairro do Tapanã, Belém do Pará, convertei-vos, arrependei-vos. Aonde chega o som desse aparelho, você precisa, você já sofre tanto aqui, você diz: imagina morrer sem Jesus. Porque Jesus é o único, no capítulo 11, versículo 29, parte B de Mateus. Só eu poderei dar a salvação, descansa a tua alma. Sabe por que Jesus fala isso? Porque tem alguém, que é o diabo, que traga ataque à tua alma, endurecendo o teu coração para não ouvir, não aceitar essa palavra. Felizmente, é o que está acontecendo nessa terra. Você escapou de um grande flagelo. Você está de pé. Você precisa somente se arrepender. Não voltar para as tuas práticas pecaminosas. Porque muitas coisas virão sobre a terra. E o Brasil já caiu na mão de Deus. E a Bíblia diz no capítulo 10, no versículo 31, que a horrenda coisa é cair na mão do desvio. E este povo, que agora passaram por essa eleição, adorando a homens, também caíram na mão de Deus. Vão pagar caro pelo que fizeram. Deus sabe todas as coisas. E eu aqui entrego esta mensagem a nós. Se converte nesta manhã. Se arrepende. Confessa para este fôlego de vida que não foi tirado ainda.
não se acha melhor que os outros. Porque no cemitério está enterrado somente um cadáver. Aí não foi a moto, não foi o carro do soberbo, daquele rico. No cemitério acaba o orgulho de todo mundo. Daquela que só queria ser, daquele que queria só se dar bem, daquele que tinha dinheiro e muito e não ajudava o próximo. Está aí. Só vê um buraco só para ele, como vai dar só para mim e para você. Aqui neste lugar acaba a soberba, o egoísmo, a maldade, a ganância, a luxúria. Segue-se o juízo. Não adianta invocar, que você não saberá. Porque uma certa vez, no capítulo 16 de Lucas, o rico morreu e disse: Senhor, Pai Abraão, ele estava no inferno. E gritou: diz para Lázaro, o rico que está, o pobre que estava salvo, que era o Lázaro, que estava no seio de Abraão, o lugar de salvação. E o próprio Senhor, o próprio Lázaro falou. O rico falou: manda, ressuscita Lázaro para que vá até meus parentes, porque eu tenho 5 irmãos que estão lá vivos. Jesus, através de Abraão, disse assim: lá está Moisés e os profetas. Se eles não derem ouvido, daqui ninguém pode sair. Morreu, já era. Não adianta invocar. Se alguém está falando com morte, é demônio que está te enganando. Porque morreu, não volta mais. Que Deus venha confortar o teu coração. Mas se arrepende quanto a mim.